Ei, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Ei, Maria Tereza, tudo jóia? Tudo bem? Vamos entrando. A gente vai conversar hoje sobre um tema super importante, que é dependência dos filhos versus a independência dos filhos. Me manda no chat se estão me vendo e me ouvindo bem. Ei, Rafa. Ei, Maria Tereza. Me manda no chat se vocês estão me ouvindo bem, por favor, me vendo também, porque eu estou viajando, conduzindo um seminário fora, e o local que eu estou, a internet não está ótima. Só me fala se estão ouvindo bem. Me mandem aí na mensagem, por favor. Hoje o tema da nossa live é filhos dependentes versus filhos independentes. A gente vai conversar sobre isso hoje. Porque, gente, eu falo que muitos pais, com as melhores intenções, às vezes estão desenvolvendo... Obrigada, Maria Tereza, obrigada, Rafa. Às vezes estão desenvolvendo o contrário nos filhos do que gostariam, com as melhores intenções. Com as melhores intenções, com o maior amor do mundo, às vezes estão desenvolvendo o contrário. E o que acontece? Quando a gente fala... Ei, Cris, tudo jóia? Seja bem-vindo. Quando a gente fala de filhos dependentes, tem uma coisa, gente, nós vamos conversar até sobre mais prática daqui a pouco, só que é o seguinte, hoje tá muito comum e tá aumentando muito filhos adultos dependentes dos pais. Tá aumentando demais filhos adultos dependentes dos pais. E essa é uma preocupação de ordem muito grande, sabe? Assim, porque aí a gente está falando de um problema, vamos dizer assim, extremo, né? Uma situação extrema, em que os pais começam a olhar e falar, meu Deus, quando eu não estiver aqui, né? Como é que vai se virar? Só que isso tudo a gente começa a resolver desde cedo. Para desenvolver essa independência, tem que ser desde cedo, não é lá na frente. E o que acontece muito? Muitas vezes, e eu entendo, gente, que as intenções são as melhores, mas muitas vezes os pais estão fazendo agora o que é mais confortável, tá gostoso, entregar tudo na mão, fazer tudo por eles. Mas isso vai sendo construído e depois, de repente, na hora que você vê, seu filho não tem independência, não tem independência, não tem autonomia, né? E aí, na verdade, ele também provavelmente não vai ter autoconfiança. Então, são coisas que têm que ser desenvolvidas desde já. Eu estava conversando com uma mãe outro dia, e ela falando o seguinte, ela é uma mãe mais velha e ela falando exatamente isso, que uma filha dela de 45 anos depende dela e isso é uma preocupação muito grande. Só que isso é uma situação extrema, mas tem filhos de 20, 25, 30, e eles vão ficando e vão perdendo a confiança em si mesmos, de descobrirem, de buscarem suas coisas, de correr atrás. Então, o que acontece? Tem algumas situações que a gente pensa assim, olha, como é que eu começo a fazer isso hoje? Como é que eu começo a desenvolver nos meus filhos a independência hoje? Porque o tema da nossa live é filhos dependentes versus filhos independentes. Então, como é que eu começo a desenvolver hoje? Sabe uma coisa que é muito comum, mas muito comum mesmo? São pais que fazem tarefas da escola com os filhos e tarefas de escola pelos filhos. É muito comum isso. E aí, o que eu falo para vocês? Lina, eu não posso ajudar meu filho? Pode ajudar. Só que você pode, na verdade, apoiar, você deve apoiar. Não fazer o dever com ele e nem fazer por ele. E eu vou explicar o porquê. Ainda tem uma outra coisa, gente. O que eu tô falando é para desenvolver mais a independência dos filhos, mas também para que vocês se sintam, consequentemente, vão se sentir menos cansados, porque os pais e mães estão muito cansados, às vezes trabalham o dia todo, com muitas demandas, quando chega em casa à noite vai fazer dever com os filhos, é extremamente estressante. Eu já escutei de vários pais e mães que fizeram a imersão comigo e que falavam exatamente isso, que além dos filhos serem independentes, o estresse em casa era muito grande. Então, o que acontece? Quando você faz o dever por eles, Iago, Denise, quando você faz o dever por eles, ou com eles, qual que é a mensagem que você está passando? Inconscientemente, ele está recebendo uma mensagem que é assim, eu não consigo fazer, por isso que a minha mãe precisa fazer por mim, ou para mim, ou comigo, porque eu não consigo fazer sozinho.
E, na verdade, quando você consegue estimular e falar com ele que você vai apoiá-lo, mas que ele consegue fazer sozinho, na verdade, a mensagem também que chega inconsciente é: eu consigo fazer. Isso é muito legal, isso é muito poderoso. Eu consigo fazer, eu dou conta. Então, isso reforça muito a autoconfiança do filho. Então, quando ele tiver atividade para fazer da escola, mostra para ele o seguinte: o que vem da escola é o que ele já aprendeu lá, que ele consegue fazer sozinho. E que você vai estar ali para apoiar, mas deixe ele fazer sozinho. Gente, isso é muito poderoso. E aí eu já escutei várias coisas assim na imersão de pais e mães, por exemplo, assim, ó. Eu vou fazer umas perguntas aqui, eu quero que vocês me respondam com D de dependente ou I de independente. Vocês colocam nos comentários. Por exemplo, seu filho, ele faz tarefa de casa sozinho, da escola? Coloca, se ele fizer sozinho, coloca um I. Se ele não fizer, coloca um D para mim. E aí, isso é uma resposta para você. Outra pergunta também. Seu filho, ele acorda sozinho de manhã? Se ele acorda, coloca um I de independente. Se ele não acorda, se você tem que chamar ele todos os dias, coloca um D, que é de dependente. E aí, você vai me perguntar assim: Lina, mas eu não posso acordar meu filho? Bom, não é bem assim. O que acontece? Os filhos, claro, se ele é criança, gente, né? Ele acorda, se ele é criança e não acorda sozinho ainda, tá tudo bem, né? Você vai trabalhando isso nele. Agora, se ele já é... Oi, Arthur, seja bem-vindo, que bom te ver aqui. Agora, se seu filho já é pré-adolescente, adolescente, gente, ele tem que acordar sozinho de manhã. Isso é importante para a independência dele. É muito importante. Aí você pensa o seguinte: Lina, mas meu filho tem um sono pesado, ele não consegue acordar sozinho de manhã. Como é que na hora que ele sai de casa ele passa a conseguir? Muitas vezes é porque você não permite que ele faça isso. Você não permite que ele desenvolva essa independência. Então é preciso. Só que, gente, toda mudança que for ser feita, uma coisa importante desde já: você tem que conversar com ele antes. Com ele ou com ela. Conversar com ele antes, sabe por quê? Se você decidir mudar as coisas de uma vez, sem explicar para ele por que tá mudando, o que precisa mudar e por que precisa mudar, ele não vai entender. Minha mãe ficou doida, porque ela já... Ai, que legal, Valdirene, já dei um despertador para não precisar chamar ela. É isso mesmo, isso é independência. A independência ela é construída nas pequenas coisas do dia a dia. E muitas vezes, e na maioria delas, nós é que não permitimos, nós pais e mães é que não permitimos que eles se desenvolvam. Então, por exemplo, se ele não acorda sozinho, ele já é um pré-adolescente ou adolescente, mostra para ele: olha, você consegue acordar sozinho. Para isso, você vai ter que dormir mais cedo, você vai ter que deitar mais cedo. Claro, gente, nos primeiros dias, ajuda, vou te ajudar nesses primeiros dias, vou esperar se você não estiver acordando, só que depois eu não vou te chamar mais não. Então, você vai preparando ele. Teve uma mãe numa imersão que foi muito interessante, que ela falou exatamente isso. Ela tem um filho de 13 anos e o filho não acordava sozinho. E eu tô falando de acordar, isso é um exemplo de uma ação, né? Tem vários exemplos no dia a dia que a gente precisa olhar para a nossa condução. É ajuste, viu, gente? Porque nós, pais e mães, a gente erra, todo mundo erra. Eu falo que o mais importante é não ficar cometendo os mesmos erros e errar menos. Isso é o mais importante. Então, o que ela fez? E aí, ela falou o seguinte: Lina, o despertador do meu filho toca, mas eu não consigo ficar na cama. Eu preciso levantar e ter certeza que ele acordou. Ela falou: não consigo. Então, eu chego lá, olho se ele já acordou e falo com ele, ele levanta. E aí, ela no meio da imersão, ela falou assim: então agora eu vou mudar. Conversou com ele no dia anterior e falou com ele: olha, a partir de agora... eu não vou, você, o despertador, né, já te acorda, eu não vou te chamar, você tem que levantar. E aí ela conversou com ele um dia anterior e no dia seguinte, quando o despertador tocou, ela falou assim: Lina, parecia que tinha que me amarrar na cama, para eu dar conta dele, de esperar para ver se ele levantava, porque eu não estava conseguindo. Ela falou assim: quando eu mais assim, tão mais rápido do que eu imaginava, quando eu assusto, entra o meu filho dentro do meu quarto, rindo de uma orelha à outra, todo pronto para ir para a escola. Sabe o que isso significa?
que independência, gente, traz para eles alegria, leveza, autoconfiança, assim como traz para nós. Imagina, se você pegar um adulto que ele não é independente, esse adulto ele não é leve, ele não é autoconfiante. Claro que não, se ele depende de outras pessoas. As crianças é a mesma coisa. Então, se ele não acorda sozinho, começa a preparar ele para acordar. Meu filho, hoje os dois moram fora, né? Não mora em casa. O mais velho mora sozinho desde os 16 anos. E esse ano, o mais novo de 15 mora com o mais velho. Eles moram em Belo Horizonte, estudam lá. O mais velho faz faculdade no IBMEC e o mais novo faz o ensino médio na escola do Sebrae. E aí, eu comecei, na verdade, a preparar, porque o mais novo, ele tem um sono mais pesado. Mas eu comecei a conversar com ele tempos antes dele mudar e mostrar para ele, você consegue acordar sozinho. E aí fui ajudando, até que eu falei, olha, agora eu não vou te acordar sozinho mais. Agora eu não vou te acordar mais, você vai acordar sozinho. E aí é um exercício pra gente, é muito interessante, porque tem hora, gente, que a gente tem que analisar qual que é o risco da situação, para permitir que eles tomem a decisão. Então, por exemplo, qual que era o risco dessa situação? Perder uma aula. Só que se você não deixar que ele faça isso, que parta dele, que ele comece a tomar a iniciativa e resolver, ele não vai ser independente. Então, às vezes, a gente via que ele não tinha levantado, aconteceu o dia de deixar ele perder a aula. E quando ele acordava, ele saía correndo para a escola. Só que aí ele foi aprendendo e não tinha briga, porque tinha conversa que ele precisava ir dando conta, mas tudo com muito carinho. A minha metodologia, eu proponho tudo com muita conexão, com comunicação positiva, sabe? Com empatia. Então é um aumento de conexão, mas é preciso a gente entender que eles dão conta. E lembrem disso, a mensagem mais importante é que quando você faz por eles, você está falando para eles inconscientemente, olha, você não consegue, por isso que eu preciso fazer por você. E quando ele consegue fazer sozinho, a mensagem que ele recebe é, eu consigo, inconscientemente. Ele vai ficando cada vez mais autoconfiante. E aí, gente, tem uma coisa que é assim, quando a gente fala de independência dos filhos, né? A gente tem que olhar para a nossa condução. E sem culpa, viu, gente? Não se culpem, porque todos os pais erram e acertam, isso faz parte. Mas é importante que a gente olhe e entenda o porquê que a gente não está permitindo essa independência. Porque normalmente tem 3 principais motivos. Primeiro, um controle excessivo, né? Um controle muito grande. Ou seja, às vezes os pais acham, ou a mãe acha que o filho precisa fazer daquela forma que ela acha melhor. Então, ou seja, porque ele não pode sair um resultado que não seja perfeito, né? E não tenha perfeição. O mais importante é que ele faça o melhor que ele pode, o melhor que ele consegue. Então, assim, essa é a primeira coisa, pais muito controladores. Eu não sei se vocês têm acompanhado, tem saído muitas notícias de pais, inclusive, acompanhando jovens em entrevistas de trabalho. Vocês já viram notícia assim? Vão me respondendo e se quiserem mandar pergunta também. Gente, é impressionante isso. E aí, quando a gente fala disso, tem empresas que elas não estão querendo contratar mais jovens da geração Z, por problemas de comportamento, por falta de autonomia, né? Falta de proatividade, não tem iniciativa. Você já viu, né, Denise? Então, tem muita notícia assim, que tem muitas empresas que não estão querendo contratar jovens e pais que acompanham os jovens na entrevista. Olha bem para vocês verem o que é isso. Só que você me perguntar, esses pais estão mal intencionados? É claro que não. Eles estão super bem intencionados. Mas, com as melhores intenções, a maioria dos pais está fazendo o contrário do que deveria. Do que está desenvolvendo o contrário. Às vezes, com as melhores intenções, eles estão desenvolvendo falta de autonomia, falta de autoconfiança, falta de proatividade. Então, um outro motivo, né? Eu já falei com vocês, por exemplo, desse motivo do controle excessivo. Um outro motivo, porque nós, gente, a gente tem demanda demais. Então, a gente tem demanda o tempo inteiro, de trabalho, de casa, de filho, né? Da gente mesmo, de se cuidar. E é muito mais fácil e mais rápido fazer por eles, do que dar o tempo para eles fazerem, do que não ficar perfeito ao nosso olhar. Então, tem hora que é assim, ó, deixa que eu faço, vai lá, ó, não, deixa que eu resolvo isso aqui mesmo.
Só que nisso eu estou tirando a oportunidade dele de fazer. E estou complicando uma situação lá para frente. Para ele e para mim. Ou seja, para os filhos e para nós pais. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Quando a gente fala que é mais fácil, mais rápido fazer por eles, gente, por exemplo, no dever, o mais importante não é que esse dever de casa saia perfeito de jeito nenhum. O mais importante é que ele faça o melhor que ele pode. Isso é o mais importante. Por quê? Cada vez mais ele vai conseguindo fazer melhor. Cada vez mais ele vai melhorando. Agora, se você faz por ele ou com ele, ele não vai melhorar, ele não vai se desenvolver. E ele vai dependendo cada vez mais de você. Ainda tem uma outra questão muito séria, sabe o que é? Sempre que você vai fazendo muito com seus filhos ou por eles, você passa a dividir com eles, sem querer, a responsabilidade das ações, das atividades que são de responsabilidade dele. Ele começa a dividir isso com você. Amanhã, se ele não fizer, ele vira para você e fala assim, olha, eu não fiz porque você não estava aqui para fazer comigo. Então, ainda não desenvolve a autorresponsabilidade. Olha só como é que isso é sério. Então, o que eu proponho, gente, é ajuste de condução, não são grandes mudanças. A minha metodologia, Pais Desnecessários, Filhos Independentes, o que ela propõe é ajuste de condução, simples assim, mas que trazem transformações, assim, gigantescas mesmo. Olha, Denise mandou uma pergunta aqui, ó. Quando ele estiver fazendo o dever, eu devo ficar perto? É uma ótima pergunta, Denise, deixa eu te falar. A verdade é o seguinte, você pode estar por perto, principalmente no início. Gente, lembrem sempre uma coisa. Quando for mudar alguma coisa na sua condução, você precisa conversar com ele primeiro, porque ele está acostumado com você agir de uma forma. E se você muda sem falar nada, ele vai ficar confuso, ele não vai entender. Então senta, conversa. Primeira coisa, fala com ele, olha, você dá conta, você consegue fazer sozinho. O que vem da escola de dever é o que você já aprendeu lá. Mostra para ele que ele consegue. Essa frase, ela é super poderosa. Você consegue. Mostra para ele que você acredita nele, que você confia nele. E aí, no início, fique por perto, mas não precisa ficar lá do lado de... Aliás, não fique do lado. Fala com ele. Se precisar de ajuda, você me chama. E deixa ele fazer. E tem uma coisa, quando ele te chamar, por exemplo, fala com ele, olha, quando você tiver dúvida, você me chama. Quando ele tiver uma dúvida e te chamar, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Fala para ele assim, olha, filho, você vai ler a questão e vai falar para ele assim, faça do jeito que você entendeu. Aí eu vou vir corrigir. Se tiver errado, eu vou te explicar. Gente, vocês vão se surpreender. Na maioria das vezes vai estar certo. Sabe o que isso mostra? Pensa comigo. Se ele te fala que ele está com dúvida e você fala com ele, faz do jeito que você entendeu e depois eu corrijo. E na maioria das vezes você vai ver que vai estar certo. Isso significa que eles precisam de confiança. Eles precisam confiar que eles dão conta. Olha a importância disso. Gente, isso aí transforma tudo. Transforma o comportamento deles em casa, transforma na escola. Eles se sentem, inclusive, com mais autonomia. Porque se eles fazem em casa, sozinhos, na escola é mais fácil ainda. Na escola é mais fácil ainda. Prova para eles vai virar um dia normal como outro qualquer. Porque fazer dever em casa sozinho é igual fazer prova. Você só vai reforçando a autoconfiança do seu filho ao longo do caminho. Um outro motivo que é muito comum para que os pais às vezes não permitam desenvolver essa autonomia, claro, inconscientemente, né, gente? Todos os pais e mães querem o melhor para os filhos, isso é um fato. Que bom, Denise, que você gostou, que ótimo. Isso é um fato, eles querem o melhor para os seus filhos. E erram achando que estão acertando, por isso essa consciência é tão importante. Então, uma outra dor muito grande é os pais sentirem uma dor porque os filhos estão precisando cada vez menos deles. Gente, isso é muito comum. E eu entendo que pode ser doloroso, mais para alguns, menos para outros. Para alguns é muito doloroso. Só que a gente tem que pensar o seguinte. A nossa maior função enquanto pais é preparar os nossos filhos para a vida. Lembrem disso. Lembrem disso, martelem isso na cabeça. A nossa maior função enquanto pais e mães, é preparar os nossos filhos para a vida. Se os nossos filhos estão dependentes, nós não estamos cumprindo esse papel, a gente está fazendo outras coisas muito importantes, boas, mas o nosso principal papel não vai estar sendo cumprido.
Então, ou seja, eu preciso ajudar, conduzir de forma que o meu filho realmente fique mais independente. Essa é a minha principal função enquanto mãe. A Valdirene escreveu aqui, ó, minha filha tem 10 anos, ela vai chegando da escola, já faz as atividades, só que o que ela não sabe me procura, e aí falo, já leu, lê de novo, lê só mais uma vez com muita atenção, e ela fala, consegui. É exatamente isso. Então, quando ela te chamar, fala com ela, olha, faça da maneira que você entendeu e eu vou vir ver se você acertou. Na maioria das vezes vai estar certo. E sabe uma outra coisa que isso leva? Gente, não sei se vocês sabem disso, uma das maiores queixas dos professores universitários é que os alunos, eles não sabem interpretar texto. Eles não sabem interpretação de texto. Agora me fala uma coisa, como é que esses alunos vão aprender interpretação de texto se sempre tem alguém do lado explicando para eles o que eles têm que fazer? E isso não é só em casa, não. Muitas vezes até na escola, que por mais bem intencionados também que os professores estejam, muitos também ainda estão aprendendo a lidar. Então, muitas vezes na escola também os professores estão explicando o que fazer. Eu lembro uma vez, meu filho, o mais novo, há uns anos atrás, ele era mais novo ainda, ele falou, ele devia ter mais ou menos, não sei, uns 9 anos, uma coisa assim, e ele falou comigo assim, falou, mamãe, fazer dever em casa é muito mais fácil do que fazer atividade na escola. Eu falei, por quê, filho? Porque lá a professora, ela explica cada questão do que a gente vai fazer, mesmo eu falando com ela que eu já sei, que eu já entendi. Então a gente tem que pensar isso, olha, como é que eles vão aprender a interpretação de texto se sempre tem alguém explicando para eles o que fazer? Então, gente, lembrem disso, a nossa maior função enquanto pais é preparar os nossos filhos para a vida. A minha metodologia, ela o tempo todo ela é para preparar isso, é para preparar, para ajustar a nossa condução, para preparar os nossos filhos. Eu trabalho 6 competências, que é a autorresponsabilidade, comprometimento, disciplina, proatividade, autonomia e autoconfiança, que são características que fazem diferença na vida de qualquer pessoa. Só que é preciso desenvolver desde cedo, senão não vai ter mágica, não vai aparecer de uma hora para outra. Então, ou seja, é preciso começar a desenvolver a independência desde já. Se você está vendo, o nosso tema de hoje é filhos dependentes versus filhos independentes. Se você está percebendo que em alguma área ou vendo que seu filho está mais dependente, é um ajuste de condução. O que eu proponho é uma metodologia para ajustar essa condução. Porque eu tenho certeza que você acerta muito mais do que erra. Mas a gente precisa ajustar a condução para desenvolver. E é muito comum, então, quando não desenvolve essa independência, às vezes quando chega a hora que o filho está saindo de casa, ou que ele está, por exemplo, indo para a universidade, às vezes nessa hora os pais começam a olhar e falar assim, gente, mas não é possível. Eu tenho que falar tudo que esse menino tem que fazer. Como assim? Se eu não falar, ele não faz. Gente, ele foi criado assim. Ele está habituado, foi assim que ele aprendeu. Ou seja, não tem mágica, não vai mudar de uma hora para outra. É preciso que a gente entenda que o que vai aparecer é o que foi desenvolvido. E se eu quero desenvolver, que eu quero ter filhos independentes, e o principal disso é melhor para eles, depois é para nós também, claro que é. Há uma tranquilidade, uma realização. Só que para eles, isso é transformador. Imagina, quem aqui não gostaria, tem uma pergunta que eu faço às vezes, os adultos sempre me respondem assim, recorrentemente. Sim, você gostaria de ser mais disciplinado? A maioria coloca sim. Ou seja, se é isso, faça pelo seu filho desde cedo. A construção dos comportamentos começa desde cedo, é desde lá, não vai ser depois de uma hora para outra. E, gente, depois é muito mais difícil de mudar. Existe uma janela, segundo a psicologia, uma janela onde os pais têm mais influência para desenvolver o comportamento dos filhos, é dos 6 aos 16 anos. Então, ou seja, só que quanto mais cedo, mais fácil. Quanto tempo mais vai passando, vai ficando um pouco mais difícil, claro que sim, mas é sempre possível. Então, o que eu defendo é isso, olha, se você tem filho, criança, adolescente, desenvolva nele, e é com leveza, não é com dureza, é com leveza.
A Dai Macedo, ei Dai, mandou aqui em casa para incentivar a leitura, a gente tem feito uma troca. Se ela ler determinado número de livros, no mês ela ganha uma recompensa. Você acha isso errado? Detalhe, ela, o que faz o controle. Não entendi essa última parte, mas olha só. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com recompensa, tá? Porque, na verdade, os jovens, gente, criança, adolescente, eles fazem aquilo que faz sentido para eles. Então é preciso que eles entendam por que é importante, que eles precisam agir daquela forma. Então eles precisam entender o porquê, senão eles não vão fazer. E quando a gente fala disso, e a gente fala de recompensa, a gente tem que tomar um cuidado. Porque a recompensa ela não está entendendo a importância disso. Não está sendo desenvolvido nela um comprometimento, porque tem uma recompensa, entende? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Eu acho que uma coisa extremamente importante é sentar com ela, fazer combinados, esclarecer a importância da leitura, quanto ela precisa ler por mês, por semana, fazer um combinado, só que isso é uma coisa importante. Combinado não é determinado, é combinado. Muitos pais vão para uma conversa com os filhos determinando o que eles vão fazer naquela mudança. E aí, na maioria das vezes, não dá certo. Por quê? Porque foi determinado, não foi combinado. E não adianta você chegar e determinar a coisa mais perfeita do mundo e ele não fazer, não vai acontecer nada. Então, preciso combinar. Inclusive, eu coloquei aqui no comentário, eu coloquei um comentário fixo, que é um combo que eu desenvolvi para os pais, que é o meu livro físico, que é esse aqui, Pais Desnecessários, Filhos Independentes, mais um curso digital rápido de como fazer combinados com os filhos, e com frete grátis. Tá aqui fixado no comentário para vocês, quem se interessar. Que é exatamente para ajudar a fazer esses combinados. Sabe por quê? Primeira coisa, tem que ser um momento tranquilo para os pais e para os filhos, para fazer combinados. Tem que deixar claro para o filho o que precisa mudar, qual é a situação, qual é o comportamento que você não pode permitir que ele continue dessa forma. Outra coisa, você vai mostrar para ele o que precisa mudar e vai falar para ele o seguinte, olha, eu tenho algumas sugestões aqui para solução e eu gostaria também de ouvir que você que você traga também as sugestões que pode ser de solução para esse problema que a gente precisa resolver. Ou seja, você está dividindo com ele. Pode fazer uma lista, pode escrever, inclusive. E aí, depois, quando vocês dois olharem essa lista, você junto com ele, você vai mostrar para ele, olha, essas soluções aqui são possíveis, elas resolvem, pode até não ser, gente, o que você gostaria, pode não ser a melhor solução, vá preparado para isso. E outra coisa, não critique as soluções que ele sugerir. E aí você seleciona algumas e fala, olha, dessas soluções aqui, qual você está disposto a cumprir? Então, ou seja, você está combinando com ele, sabe? Ele está escolhendo. E aí, tanto no meu livro fala, quanto nesse curso também de combinados, que eu coloquei aqui o link nos comentários para você, está fixado, que é preciso combinar com eles mini consequências. Mini consequências caso eles não façam aquilo que foi combinado. Até isso você vai combinar. Qual vai ser a mini consequência? E por que é mini? É mini consequência porque, gente, o objetivo é educar e não é punir. Não é punir. Então, por exemplo, se ele não fizer a atividade que você combinou com ele da escola, que ele vai chegar da escola e fazer em tal horário, qual vai ser a mini consequência? Olha, então, por exemplo, aí hoje você não vai no dia você não vai ter videogame. Tá combinado assim? O que vai acontecer? Você tem que monitorar, claro, tá tudo lá bem explicado. Agora, caso ele não faça, gente, nem estresse vai ter da sua parte, porque você vai falar com ele, filho, então hoje não tem videogame. Ele pode chorar, ele pode espernear e você vai falar com ele, olha, foi tudo combinado com você. Hoje não vai ter, mas eu tenho certeza que amanhã você vai cumprir o nosso combinado e você vai jogar videogame. Então, olha como é que muda tudo.
sabe? Então é preciso sentar, conversar, usar da empatia. Na minha metodologia, lá no meu livro está bem explicado, eu uso 2 habilidades facilitadoras. Por quê? Para que esse processo dê certo, para desenvolver essa independência, para desenvolver essas características empreendedoras, é preciso, não é simplesmente, como eu acabei de falar, não é simplesmente determinando. Eu preciso de 2 coisas muito importantes. Primeiro, trabalhar a minha comunicação com meus filhos, que muitos pais e mães, com as melhores intenções, não estão tendo uma boa comunicação. Às vezes está uma comunicação mais agressiva e que não é bom para a relação, isso vai distanciando, isso vai diminuindo a conexão. E a outra coisa é a empatia. Eu preciso ter empatia com meus filhos. Eu preciso ter empatia, eu preciso lembrar que eu já tive essa idade. Eu preciso realmente tentar entender o olhar dele, o que ele está sentindo, exatamente para resolver. Isso quer dizer que não vai ter limite? Vai, não é nada disso. Claro que vai ter limite, mas eu preciso disso. Essas 2 habilidades são importantíssimas. Então, gente, olha, agora a nossa live está chegando ao fim. É só meia hora de live, toda terça-feira, às 16 horas. Obrigada pela companhia de vocês, pelas perguntas, pelos comentários, foi muito legal, eu faço isso com muito prazer. E comecei a fazer, muitas pessoas ainda não sabem, eu vou pedir até para vocês divulgarem com outros pais, para eles virem participar. O objetivo é transformar essa geração de jovens, sabe? A gente formar uma geração de jovens mais independentes e mais confiantes. Isso é transformador para eles, para nós e para a família toda. Então, convide mais pais, tragam as dúvidas de vocês, anotem perguntas e a gente vai estar aqui na terça-feira que vem, de novo, às 16 horas, conversando sobre, sempre o tema vai ser a independência dos filhos, sempre o tema é esse do livro, Pais Desnecessários, Filhos Independentes, né? Esse é o tema. Porém, a gente vai aprofundando em alguns subtemas toda semana, a gente vai escolhendo e aprofundando. Tá bom? Então, até terça que vem. Um beijo para vocês e até lá. Que bom que vocês gostaram. Eu também gostei muito da companhia de vocês. Um beijo.